Parece déjà vu, mas não é. Vamos falar de eleições em Israel de novo. No dia 17 de setembro, Israel foi eleger um novo primeiro-ministro. Estamos gravando no dia 6 de outubro e ainda não temos uma nova pessoa para o cargo. O Partido Azul e Branco de Benny Gantz conseguiu mais cadeiras, mas o presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu a oportunidade para que Benjamin Netanyahu tentasse formar o governo mais uma vez. É claro que eu e você temos tudo a ver com isso. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Aqui falamos sobre Israel, judaísmo, cultura judaica e muito mais. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Nossa convidada de hoje já é uma conhecida dos ouvintes do podcast, a especialista em relações internacionais, Karina Calandrin. Karina, muito obrigada por mais uma vez estar tentando explicar aqui o inexplicável para a gente e para os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite novamente. Para mim é um prazer sempre estar com vocês no podcast do IB. Legal. Bom, Karina, vamos começar dessa confusão toda, né? Se o azul e branco teve mais cadeiras, por que o Bibi Netanyahu teve a chance de formar o governo antes do Benny Gantz? Pelo mesmo motivo que na eleição de 9 de abril, o Bibi também teve prioridade, né? O Likud, na verdade, também teve prioridade em formar o governo. Quando acabam as eleições e tem uma diferença assim consideravelmente pequena entre os partidos, ou no caso de 9 de abril, um empate, né, como houve, o presidente, né, então o Reuven Rivlin, nesse caso, ele chama todos os partidos que conseguiram pelo menos uma cadeira na Knesset e pede para eles escolherem um candidato. Então eles têm que votar em quem vai ter prioridade para formar o governo, né, dentre os dois ali que estariam disputando. Tanto em 9 de abril quanto agora, 17 de setembro, a maior parte dos partidos escolheram o Likud para ter prioridade na formação do governo. Uhum. E foi uma diferença mínima, né? Sim, foi uma diferença pequena, né? Em 9 de abril, como eu falei, foi um empate, e agora teve a diferença de 2 cadeiras. Uhum. E por que até agora a gente não tem, assim, um resultado oficial? Porque ainda não temos um governo, né? Agora nós estamos nesse período de 60 dias que o Bibi e o Likud têm para tentar formar um governo novamente, e ainda não tem nada certo se ele vai conseguir mesmo, porque os partidos houveram diferenças entre a eleição de 9 de abril e agora, 17 de setembro, com alguns agrupamentos de partidos, novos partidos que entraram aí na disputa, como até a gente conversou no outro podcast, no último podcast sobre as eleições, mas a distribuição para o Likud, né, favorável ao Likud, não ficou tão boa, né? Primeiro que o Likud conseguiu menos cadeiras do que na última eleição e menos cadeiras que o Kahol Lavan, né? 2 a menos. O Likud está com 31 e o Kahol Lavan com 33. E os, vamos dizer assim, os aliados mais tradicionais do Likud ficaram aí por volta de 8, 9 cadeiras. Então isso não é muito bom para o Bibi. Ele precisaria de mais cadeiras dos aliados ou mais cadeiras do Likud para conseguir formar esse governo. E é possível que não consiga novamente. E, Karina, o que acontece nesse momento que Israel parece que está meio num limbo, né? De novo, fazendo essa pergunta, você acha que ficou meses num limbo entre uma eleição e outra? E nesses 60 dias, o que acontece no país, já que o primeiro-ministro está totalmente focado em conseguir fazer essas negociações para conseguir pelo menos 61 cadeiras, né? Podemos dizer que Israel já está num limbo político já tem quase um ano, né? Desde a queda do governo em dezembro do ano passado, e aí todo o processo eleitoral de 9 de abril, e depois a continuação para 17 de setembro, e agora esses 60 dias para tentar formar o governo, ele, assim, apesar dos parlamentares, eles que foram eleitos agora no dia 17, tomarem posse, nenhuma questão muito importante pode ser decidida, uma vez que você não tem governo. Então, você não tem um primeiro-ministro que tem poder de governar, você não tem, por exemplo, um gabinete formado. Então, qualquer questão importante, como o orçamento, como as famosas pautas bombas, né, elas não podem, elas ficam em suspenso. Então, fica um governo meramente operante que não pode tomar nenhuma decisão de fato importante para o país, porque não tem legitimidade para fazê-lo, né, uma vez que não tem um governo formado.
e o país fica parado, né? Então é uma situação muito preocupante. A população já está totalmente insatisfeita com essa situação e ainda existe, né, possibilidade de uma terceira eleição, né? 3 eleições em um ano. Isso é muito ruim para Israel, tanto politicamente quanto em qualquer outro âmbito. Para só citar um exemplo, nós tivemos agora em setembro a Assembleia Geral da ONU, né, a reunião anual, né, a reunião ordinária da Assembleia Geral da ONU, que acontece todo ano, e o Bibi, ele adora ir, né, ele gosta muito de participar, e ele não foi. Ele não foi exatamente por conta da crise política que está em Israel. Ele tem que ficar focado agora em formar o governo, focar na crise política interna de Israel, e os assuntos de política externa também ficam um pouco em suspenso. E o Bibi estava para ser julgado também por agora, né? Ele ganha foro privilegiado agora por conta desses resultados? Então, sim e não, né? É um pouco diferente da situação que a gente tem no Brasil, mas ele já tá. Estamos hoje, né? Domingo, terceiro dia de depoimentos que o Bibi tem que responder, né? Então ele foi chamado, porque durante o período eleitoral ele não podia, né? Durante o período eleitoral, Israel tem uma lei que durante o período eleitoral, qualquer questão que envolva candidatos políticos, questões jurídicas, né, judiciais, tem que ficar em suspenso para não, de certa forma, influenciar nas eleições. Então, como ele não foi condenado ainda, não tem nenhuma condenação em relação a ele, em Israel leva-se muito a sério, né, a máxima de que inocente até que se prove o contrário. A todo o processo dele, né, que isso a gente já fala também desde o ano passado, todos os casos que ele está sendo investigado e que ele já foi indiciado ficaram em suspenso também. E como acabou o processo eleitoral, agora ele passou para a próxima etapa em que ele está sendo ouvido. Então é uma fase aí de depoimentos que ele tem que dar à justiça. Então o processo dele também já andou nesse sentido. E agora ele corre o risco, né, de ser julgado e talvez preso. Uhum. Para quem não lembra e quem não ouviu os episódios que a gente falou bastante sobre isso há um tempo, né, Amanda? Mas ele está sendo investigado por corrupção, ter contas no exterior e coisas desse tipo, né? Falando agora sobre quem pode decidir essa eleição, Karina, o fiel da balança, muita gente diz, é o Lieberman, né? Quem é essa figura? Quem é a Victor Lieberman? Por que ele é o fiel da balança? E qual que é a possibilidade de ele decidir essa eleição? Ele se tornou um dos políticos mais populares de Israel, e digo até fora de Israel, porque a gente vê, né, nas notícias, mesmo aqui no Brasil, que nunca deram muita importância para notícias internas de Israel, de política interna de Israel. Agora a gente já vê algumas notícias, já vê alguns outros canais, né, de comunicação brasileiros falando de política interna de Israel e citando o nome do Lieberman. Então ele se tornou aí uma figura política muito importante desde, né, do ano passado, desde a queda do governo no ano passado, porque ele foi o líder do partido dele, né, o Israel Beiteinu. Ele foi a figura que derrubou o governo no ano passado, por questões também de política interna de Israel, né, que eu falei no outro podcast, mas vou relembrar, que é a questão dos ortodoxos, judeus ortodoxos em Israel, os Haredim, de não terem a obrigatoriedade de realizar o serviço militar obrigatório em Israel, né? Em Israel o serviço é obrigatório tanto para homens quanto para mulheres, e alguns grupos não têm a obrigatoriedade, e um deles são dos judeus ortodoxos. E o Lieberman tem uma pauta muito forte, né, contra o que ele diz que seria um privilégio, né? Então, contra esse, entre aspas, privilégio dos judeus ortodoxos em Israel de não cumprir o serviço militar obrigatório. E com isso, por isso ele sai do governo. Lembrando que não. Os ortodoxos são aliados históricos do Bibi, né? Sempre formaram governo com ele, né? Exatamente, né? Históricos do Likud em si, né? Desde 77 a gente vê os partidos ortodoxos junto com o Likud, e tanto que o governo não foi formado depois das eleições de 9 de abril, graças ao Lieberman, novamente, porque ele disse não. O Likud fez a aliança com os partidos religiosos, né, que sempre fez, isso não foi surpresa, e o Lieberman disse que não queria fazer parte de um governo com os ortodoxos. E isso provavelmente vai se manter. Eu acho muito difícil ele
ceder agora e dizer, não, agora, ok, agora eu aceito fazer parte de um governo com os ortodoxos, sendo que ele está desde o ano passado dizendo que não. E até conseguiu mais cadeiras, né, do que na última eleição, graças a essa postura, eu imagino, né, apesar dele representar uma comunidade muito restrita, né, da sociedade israelense, que são os imigrantes da antiga União Soviética e da Rússia. E, Karina, efetivamente, qual que é a chance do Netanyahu conseguir se reeleger? É difícil a gente cravar, né? Eu não quero aqui cravar algo, depois eu erro e dizer, olha só, a Karina errou. Mas eu acho muito pequena mesmo. Por conta da própria distribuição das cadeiras nas últimas eleições, né? Então, essa distribuição impossibilita, se os partidos ortodoxos ou mesmo o Likud tivesse conseguido mais cadeiras, talvez fosse mais provável, mas do jeito que está, não. E isso causa uma crise no Likud muito grande, né? Inclusive, Muitos já vêm. Karina, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de dentro do Likud, porque há quem diga que os dois partidos que ganharam, né, podem fazer um governo. Então, o Likud se juntar com o Kahol Lavan, mas a pessoa que mais impede isso, que diz que não quer de jeito nenhum, é o próprio Bibi Netanyahu. Já tem gente do Likud querendo chutar ele. Como que você vê isso? Você acha que efetivamente tem uma chance? Essa seria a derrocada do Bibi no poder? É isso mesmo. Muitos dizem, porque o Kahol Lavan, ele é um partido de centro, né? Centro-direita, né? Depende aí do assunto que estamos falando. Mas ele é um partido de centro-centro e centro-direita. Ele poderia muito bem se aliar com o Likud. Não seria nenhum impeditivo ideológico ou de temáticas como segurança ou economia, questões sociais. Ele poderia se aliar. Só que o que o Benny Gantz deixou bem claro é que ele se alia ao Likud se ele for o primeiro-ministro. Então o Bibi teria que dizer, não, eu não vou mais ser o primeiro-ministro, eu vou ter que me contentar em ser um parlamentar como qualquer outro. E isso é muito claro que o Bibi não quer. Ele quer ser o primeiro-ministro, ele já ficou 10 anos no poder como primeiro-ministro e ele quer continuar. E esse é o problema. E nenhuma outra figura surgiu no Likud que fosse maior que o Netanyahu. E isso é muito discutido, né? Que o Netanyahu ele sempre abafou todas as figuras que iam surgindo de liderança dentro do Likud nos últimos 10 anos, ele foi abafando, ele foi tentando minar esse crescimento para poder ficar só ele como líder do partido. Não criou uma sucessão, ele ficar como líder, né, sem discussão. Isso é preocupante, porque o partido precisa de renovação, isso qualquer partido, em qualquer lugar do mundo, ele precisa de renovação. O Bibi ele já tem 70 anos, ele já ficou 10 anos no poder, então assim, já estava mais do que na hora dele passar o bastão para outra pessoa. Né? E ele não faz isso, ele se nega a isso. Então, é difícil pensar numa aliança entre Likud e Kahol Lavan, porque teria que o Bibi não ser o primeiro-ministro. E isso ele não quer de forma alguma. Então é capaz que ele empurre Israel. O partido tem como falar sai fora ou não? Tem como, mas é difícil saber de alguém que queira bancar isso, porque é capaz que aconteça a mesma coisa que aconteceu nesses últimos 10 anos. Qualquer liderança que ia surgindo, o Bibi dava um jeito de tirar fora. Então, se aparece uma pessoa que queira, né, bater de frente com ele, também pode ser tirado fora do partido. Vai depender muito do apoio que ele tem lá dentro. Mas a sensação de que uma nova eleição venha pela frente, isso aterroriza Israel inteira e aterroriza o próprio Likud, que só vem perdendo a cada eleição que acontece. Então, é possível que internamente tentem articular algo para tirar o Bibi em consideração a manutenção do partido no poder. E se ele não conseguir essas 61 cadeiras, o que acontece? Existem duas possibilidades. O presidente, o Reuven Rivlin, pode chamar novamente os partidos para passar a chance para o Kahol Lavan tentar formar o governo. Só que, como aconteceu em 9 de abril, né, não foi em 9 de abril, né, depois das eleições de 9 de abril, e pode acontecer novamente agora, é uma nova moção de desconfiança ser levantada dentro do parlamento, e se for votada e aprovada, novas eleições são convocadas. Então, são essas duas possibilidades. Né? E também tem a terceira, né, se o Kahol Lavan tentar formar o governo e não conseguir,
aí novas eleições serão convocadas. E você acha que se o Carola tivesse a oportunidade, conseguiria? Olha, também é muito difícil, né? Algo inédito aconteceu nessa primeira chamada do presidente para escolher um dos candidatos para tentar formar o governo, aconteceu algo inédito, né? A lista árabe, né, que é a junção dos partidos árabes que na última eleição de 9 de abril tinham se separado em 2 blocos e agora se juntaram novamente nessa última eleição, eles votaram a favor do Carola. Eles votaram para que o Carola tivesse prioridade na tentativa de formação do governo. Isso nunca aconteceu. Os partidos árabes, eles nunca se colocaram a favor de um outro candidato para a formação de governo. Eles sempre se colocaram porque eles nunca foram governo. Eles nunca apoiaram nenhum partido, né? Nem esquerda, nem direita em Israel, né? Porque eles têm uma posição muito particular deles, né? São os partidos árabes, antisionistas, etc. Então, eles têm uma posição deles. Eles não vão apoiar um partido nem de esquerda sionista, nem de direita sionista. E eles votaram no Carola para formar o governo. E isso foi inédito. Isso demonstra a vontade dos partidos que não se aliam tradicionalmente ao Likud de tirar o Likud do poder, e principalmente o Bibi. Então, pode ser que o Carola tendo a prioridade, sei lá, os partidos árabes se juntem ao Carola. Não sabemos. É muito difícil, mas já que aconteceu isso agora recentemente, é possível. E aí o Carola teria uma chance grande de formar governo. E nem Rabin esses partidos árabes apoiaram? Que eu me lembre, não. Olha só, então... E qual que é o impacto desses vai e vens das eleições na sociedade israelense? Você falou que a possibilidade de ter agora uma terceira eleição é desesperadora, né? Sim, exatamente porque o país fica em suspenso, nenhuma questão importante é votada, questões de política externa também ficam em suspenso, né? Como foi representado mesmo agora que o Bibi não foi para a ONU discursar, acabam até, por exemplo, questões relacionadas ao Brasil, por exemplo, que era um parceiro forte agora, nesse último ano, também fica um pouco não é mais em um suspenso. trunfo, né, do Bolsonaro. Porque não tem nada acontecendo em Israel, não dá para apoiar nada. Exatamente. Então, Israel não vai se preocupar em apoiar o Brasil ou qualquer outro país, porque a questão interna é muito mais importante, né? Tanto que no começo do ano, quando o governo caiu, o Bibi veio para o Brasil, né, na posse do Bolsonaro, e foi muito criticado internamente em Israel. Eu estava lá na época, né, e foi muito criticado, porque o país estava no meio de uma crise, e ele resolveu vir para o Brasil para apoiar o Bolsonaro na posse. Então, isso, tanto que o Bibi está sendo tão pressionado internamente que não foi para a ONU. Então, são essas questões, política externa fica em segundo plano. Todas as questões que não envolvam a formação de um governo e a estabilidade das instituições israelenses fica para segundo plano. É meio esquizofrênico isso, né? Tipo, é meio vamos votar para ver se a gente vai votar. Tem essa sensação. Sim, com certeza. E, bom, falando um pouco mais sobre essa questão dos partidos árabes, Karina, que você mencionou, foi a vez que teve mais impacto, né? Eles resolveram se juntar e conseguiram, foram 15 ou 13 cadeiras, agora me fugiu o número exatamente. Mas qual que é o impacto disso? O que isso mostra e quais as consequências disso? Consequências, às vezes, a gente usa como uma palavra negativa, mas não quero usar nesse tom. Realmente, o que pode acontecer a partir de a gente ver esse movimento de uma liderança política árabe forte em Israel? Já é a segunda vez que os partidos árabes conseguem esse número de cadeiras, né? A primeira vez foi em 2015, que eles conseguiram 18 cadeiras, também juntos, né? Isso é importante, porque foi quando eles se juntaram, apesar de eles terem pautas diferentes. São 3 partidos árabes bem importantes e um que não é árabe, mas é um partido de esquerda, o Hadash. É a primeira vez que eles se juntaram que eles conseguiram esse número elevado de cadeiras. Então, 18 cadeiras foi realmente algo histórico. E nas eleições de 9 de abril, eles tinham se separado em 2 coalizões diferentes, conseguiram menos votos, e agora se juntaram novamente e conseguiram 13 cadeiras, né? Não é a mesma coisa que 18, mas também foi o terceiro partido mais votado da Knesset, né? Só atrás do Likud e do Carola. Então isso é muito importante, mostra uma liderança árabe
uma tentativa, né, de derrubar o Bibi, que isso é bem claro, os partidos árabes eles deixaram bem claros que eles não querem mais o Bibi no governo, né, porque historicamente a gente viu nos últimos 10 anos o que aconteceu com o conflito entre Israel e Palestina, né? Não tem nenhuma negociação, não tem nenhuma tentativa de um acordo de paz, os assentamentos só crescem. Então, todas as questões sensíveis do conflito foram só exacerbadas, a questão de Jerusalém. Então, não foi feito nada para tentar apaziguar a situação com os palestinos, só pioraram a situação. Então, para os partidos árabes, é muito importante que o Bibi saia, que outra pessoa assuma, e pelo que mostraram agora recentemente, mesmo que seja o Benny Gantz. Uhum, até porque eles aí conseguem fazer uma pressão, né? Com um grande número e principalmente dentro do governo, eles conseguem ter um papel muito relevante no destino dos assentamentos, né? Sim, com certeza, né? É o partido que tem como, né, a sua bandeira o reconhecimento de um Estado palestino, o fim dos assentamentos, né, o fim imediato dos assentamentos. Então, é um partido que são partidos, né, os 4 no total, que tem uma agenda muito forte em relação a isso. E representa um crescimento importante dessa representatividade da população árabe dentro de Israel. É claro que não devem ser só árabes que votam nesses partidos, mas é claro que é o grande foco, né, o eleitorado desses partidos são a população árabe dentro de Israel. Karina, e essa confusão toda, esse desespero por não haver novas eleições, isso também não coloca em xeque a maneira como é construída a democracia israelense? Esse sistema de eleições e votação, porque parece que dessa vez não está funcionando bem, né? Sim, Israel, todo o modelo político israelense foi pensado, isso a gente fala lá em 47, 48, né, para ser um sistema multipartidário e de coalizão, para ter uma maior representatividade das diversas comunidades, né, tanto judaicas quanto não judaicas, que formariam o Estado. Então, era importante ter vários partidos para que cada um representasse um bloco específico da sociedade israelense. Então, por isso que a gente tem até hoje partidos que são mais Askenazim, partidos que são Sefaradim, partidos que são da classe média, partidos que são da classe baixa, né? Partido dos russos, como Israel Beiteinu, partidos dos árabes, partidos ortodoxos, ultra-ortodoxos. Então, a gente tem diversos partidos para representar melhor a sociedade israelense. Só que a cláusula de barreira em Israel, que era mais baixa, o Bibi mudou isso em 2013, ainda é baixa, é de 3,25. Então, um partido precisa de 3,25 dos votos para poder ter uma cadeira na Knesset. E isso que acontece, isso privilegia, mais uma vez, uma dispersão das cadeiras e uma dispersão dos votos. Por isso que quando a gente vê o resultado das eleições de agora, 17 de setembro, a gente vê que, tirando o azul e branco, né, o Kahol Lavan, o Likud e a lista árabe conjunta, os demais partidos ficaram com menos de 10 cadeiras. Então a gente tem vários partidos, entre aspas, nanicos, né? Por exemplo, o Shas, Israel Beiteinu, mesmo ficaram 9, 8 cadeiras. Aí você tem, por exemplo, o próprio Partido Trabalhista, 6 cadeiras. Então são poucas cadeiras para vários partidos. E isso dificulta a formação de uma coalizão, dificulta a formação de um governo, que aí, por exemplo, qualquer partido, se um partido sair, o governo já cai, por conta dessa pulverização dos votos, e muito se tem discutido em Israel sobre a mudança desse sistema. Talvez limitar o número de partidos que possam concorrer na eleição, realizar uma eleição prévia antes, então você ter como umas primárias da eleição, para diminuir o número de partidos e no final você ter menos partidos concorrendo, por exemplo, 5 ou 6 partidos no máximo, porque esses foram só os eleitos em Israel, mas tiveram muitos outros concorrendo também à eleição, que foram barrados pela cláusula de barreira, que é baixa. Então, são partidos que tiveram uma proporção de votos bem pequena. Então, esse sistema é pensado, né, possibilidades da mudança do sistema político de Israel, sistema eleitoral israelense, para que esses votos sejam mais concentrados em menos partidos. Né? E com isso facilitar a formação de governo, por exemplo, dois partidos se unindo já formaria o governo. Ou 3 partidos já formaria o governo.
do que essa situação que tem agora, que você tem que negociar com muitos partidos, e isso num país como Israel, que é um país pequeno, né? É um país com uma população pequena, um território pequeno, e até pensam, talvez, em aumentar o número de cadeiras na Knesset, que foi pensado em 120, numa população muito menor lá em 47, e agora, com a população que cresceu, também aumentar o número de cadeiras talvez fosse uma possibilidade aí para melhorar esse sistema político. Mas para uma reforma política realmente ser feita em Israel, é preciso formar um governo. Então a gente então tem vamos todo lá, um problema, né? Vamos começar do começo. Bora formar um governo, depois a gente pensa em mudar. Sim. Bom, então é isso, Karina. A gente gostaria muito de agradecer você mais uma vez aqui com a gente. Agora é esperar, né, para ver quais vão ser os resultados aí nos próximos dias. Muito obrigada novamente pelo convite. Sempre que precisarem, contem comigo. Realmente acho que a gente vai precisar mais vezes entender tudo isso que está acontecendo, quem sabe até numa eventual reforma política ou numa terceira eleição, mas a gente espera que não, né? Sim. Obrigada, Karina. Um beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Gente, eu queria fazer uma indicação hoje que talvez não tenha muito a ver com o tema que a gente falou, mas é uma série que eu gosto muito e não é uma série que tem a ver com uma família judaica, né, uma família judia, em Nova York, nos anos 50, 60, é da Amazon Prime, chama Marvelous Miss Maisel, e a personagem vive nesse entorno judaico e conservador de 1950 em Nova York, que é um lugar que tem muitos judeus, e ela é muito fora dos padrões, e ao mesmo tempo é uma família judia que quer se mostrar judia e que vive numa comunidade, mas que não sabe nada de religião, e tem uns aspectos muito legais e muito engraçados em relação ao judaísmo, mas que também é uma série muito legal que você pode assistir sem ter nada a ver com o judaísmo, mas quem conhecer algumas das tradições vai pegar algumas piadas que ficam muito legais e muito leves. Recomendo demais essa série The Marvelous Miss Maisel na Amazon Prime. Assistam e depois me contem aí, acabou de sair a terceira temporada, eu tenho certeza que vocês vão amar.